Qual a lógica que rege o fato de que em um país em que 54% da população se declare negra, os lugares de poder estejam ocupados em quase sua totalidade por pessoas brancas? Quais os mecanismos ideológicos estão em jogo para assegurar aos brancos a ocupação de posições mais altas na hierarquia social, sem que isso seja encarado como privilégio racial? Se a colonialidade se reproduz fundamentalmente no nível discursivo, simbólico e linguístico, promovendo uma colonialidade do saber, parte da resistência também se dá nesse nível. Assim, a emergência de novos saberes e práticas exige configuração de uma nova intelectualidade, um novo tipo de liderança que, unindo a verve crítica e analítica do acadêmico e a organicidade de um militante envolvido em suas comunidades, promova a desobediência epistêmica e a emergência de novos saberes. E eu quero convidar para compor a mesa Giovanna Eliodoro, é historiadora e comunicadora. Giovanni Rocha, ele é cofundador da Marim Consultoria Antirracista. Catiúcia Ribeiro é doutoranda em filosofia e coordenadora geral do Laboratório Gerumá. Ricardo Tarsilo é advogado, jornalista e ativista das causas antirracistas. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de cada um de vocês e solicitar que vocês se apresentem de maneira rápida e juntamente dizer como que foi o início das práticas antirracistas. Catiúcia, é com você. Boa tarde, família. Boa tarde, Adriana. Satisfação em revê-la. Essa mesa maravilhosa. Movimento Black Money, família Movimento Black Money. Queria dizer, primeiramente, que um painel como esse é muito fundamental, né, para pensar outros horizontes nos diálogos em torno das questões raciais, né, e o futuro da população preta. Dizer que o meu percurso na luta racial, ele nasce com o meu nascimento, né? Acho que todas as pessoas pretas, quando elas nascem, automaticamente elas são agentes de luta. Tem um fator, né, que é um fator que precisa ser citado, é que eu venho de uma família, né, de militantes. Meu avô era da Frente Negra Pelotense e minha mãe também uma grande expoente na luta, né, de emancipação da população negra. Então, é desse lugar, uma mulher preta, nascida e criada num quilombo do Rio Grande do Sul. Então, esses são alguns dos fatores que fazem com que eu impulsione, né, um debate que é fundamental, que é esse debate contracolonial. Muito obrigada, Catiúcia. Agora nós vamos ouvir a Giovanna. É uma honra estar aqui hoje, dividindo esse espaço com vocês. Fico muito feliz de pensar que a gente está construindo outras possibilidades de repensar esse mês de novembro, onde nós nos tornamos protagonistas disso. Então, gratidão desde já. Bom, como já me apresentaram, eu sou historiadora, comunicadora por formação, atualmente colunista do BuzzFeed e também influenciadora digital, e dentro desse percurso todo eu acredito que eu me reconheci enquanto antirracista neste processo, assim como disse minha comadre Catiúcia, que me antecedeu na fala, desde o meu nascimento, né? Muitas pessoas passam por esse processo de reconhecimento das suas raízes a partir do momento em que passam por etapas de transição capilar ou por processos mais intensos ligados à estética ou algo pessoal, mas, no entanto, para mim, que nasci numa família preta, cresci nessa família, sempre foi muito posto para mim o que eu era, de onde eu vinha, e a partir daí eu criei essa luta, mas só com o passar do tempo que eu fui meio que amadurecendo as minhas ideias e entendendo qual o processo de mudança que eu queria criar a partir do meu entendimento da minha cor, da minha etnia e dos processos de luta que eu queria afirmar na sociedade. Pois a gente acaba tendo aí algumas, o que Catiúcia falou, o que Giovanna falou, a gente acaba se encontrando. Nossas histórias são diferentes, mas a gente acaba se encontrando nessas histórias. Agora eu quero ouvir o Giovanni. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse painel, acompanhado de pessoas com quem eu aprendo tanto, né?
E eu acho, eu me conecto muito com o que foi falado até agora, né? Hoje eu não só cofundei a Maim, mas também realizo o doutorado na Universidade da Pensilvânia. Eu acho que ainda que essas reflexões sejam aprofundadas, né, ao longo dessa trajetória mais recente, a minha percepção enquanto uma pessoa negra, ela começou na universidade, quando eu tive um momento de transição e percepção do quanto que a questão racial influenciava a minha experiência. Então, trago talvez uma perspectiva um pouco diferente, porque ainda que eu seja filho de 2 baianos, venha de uma família negra de pele retinta, que cresceu, enfim, fui nascido e criado no subúrbio do Rio, a reflexão sobre a minha negritude só ganhou força realmente ali na graduação. Então, fico pensando também sobre os processos, né, que fazem com que a gente acabe se distanciando das nossas próprias origens, né, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Mas, de todo modo, me conecto muito com a história. Eu acho que uma vez que chego na universidade, faço essa reflexão sobre o meu passado, né, e vejo como a questão racial sempre esteve presente. Então, acho que é um processo contínuo, na verdade, de aprendizagem, de autorreflexão. Bom, agora, depois dessa fala magnífica do Giovanni, nós vamos chamar o Ricardo. Ricardo, é com você. Primeiro, eu gostaria de dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui no painel com pessoas absolutamente que gozam da minha admiração. E para mim é muito... Eu costumo dizer que eu sou um emocionado de natureza, mas estar aqui também ao lado de uma pessoa que eu leio, Catiúcia, também para mim é uma honra muito grande. Bem, eu sou o Ricardo, sou advogado, sou jornalista, e acho que a principal... É muito curioso como as nossas vivências elas se mesclam, né? Eu tenho um pouco das falas das 3 pessoas que me antecederam. O meu primeiro contato, de fato, com a pauta antirracista se deu na infância. Eu venho de uma família predominantemente negra e nasci em Nilópolis, no município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e com 5 anos eu me mudo com a minha família para Barra da Tijuca, um bairro emergente aqui do Rio de Janeiro, predominantemente branco. Então, o primeiro susto que eu tomo é perceber que aqui, de fato, eu era diferente no sentido, né, eu não tinha os meus pares. Então, o primeiro contato, de forma empírica, se deu na infância e de forma mais tácita, mais aprofundada, se dá na universidade, tanto no direito, como no jornalismo, como nas especializações, porque daí eu percebi, de fato, que aquele menino da infância que tomou aquele choque naquele ambiente predominantemente branco, ele precisava não só se defender e não só argumentar com a força que, enfim, com aquela força que nós temos, aquela força ancestral, que era preciso de um letramento, que era preciso realmente de uma profundidade para eu poder não só me defender, mas me colocar também. Então se deu na infância e se aprofundou nos meios acadêmicos. Muito bem. Muito obrigada. E em relação ao letramento, ele é fundamental. Ele é fundamental para a gente fazer toda essa análise da nossa trajetória e depois dar continuidade para que a nossa continuidade consiga ter um lugar melhor para viver. Muito obrigada. Catiúcia, qual pacto civilizatório seria a estrutura necessária para nos libertar socialmente da branquitude? O pacto que está localizado no epicentro africano, né? Nós somos uma sociedade que não conhecemos a nossa história, e a minha comadre Giovanna Elidoro pode falar muito bem isso, historiadora que é. A história que nos foi apresentada é a história do outro, né? E nós estamos há muito tempo vivenciando essa história do outro, e na medida que nós vivenciamos essa história do outro, nós alicerçamos os pactos sociais e os contratos sociais que foram estabelecidos para a estrutura desse povo da branquitude. Então, para que nós possamos ter uma outra estrutura, uma outra forma de concepção de mundo, nós precisamos criar um pacto a partir das nossas próprias agências e das nossas próprias localizações, né? O epicentro, o paradigma de análise de mundo da população negra precisa ser a partir
das suas próprias narrativas, das suas próprias histórias, da sua própria compreensão filosófica e, sobretudo, da sua própria compreensão humana, né? A ideia de humanidade que a população negra conhece, ela é totalmente embranquecida. E essa ideia de humanidade que é totalmente embranquecida alicerça esse pacto narcísico da branquitude. Exatamente. E a gente sempre fica no lugar do não pertencimento, né? Então, é necessário que nós voltemos às nossas narrativas e realmente tenha o nosso epicentro. Giovanni e Giovana, todos nós somos ou fomos acadêmicos? Qual o papel dentro da universidade, ainda branca, em produção de saber estratégico para avançarmos na prática contra os estigmas coloniais? Olha, eu acredito que quando a gente pensa no contexto da academia, né, tendo navegado no espaço acadêmico em diferentes contextos, né, tanto no contexto de uma universidade pública, quanto no contexto de universidades privadas consideradas aí de ponta, de elite no Brasil, e também agora no contexto de uma universidade americana, eu acho que não é possível a gente pensar a academia sem considerar que esse é um projeto branco, né? Esse espaço acadêmico, ele é muitas vezes dado para que pessoas como eu, ou como cada um de nós que está aqui nesse painel, sejam totalmente expulsas desse lugar, né? Então, à medida em que a gente busca ocupar esses espaços, né, se torna o acadêmico ativista, né? Eu acho que as pessoas colocam, às vezes, essa discussão como se fosse uma dualidade possível, ou sou acadêmico ou sou ativista, mas em determinados corpos não há essa opção, né? Na medida em que eu entro na academia para trazer as minhas narrativas, para trazer perspectivas que dizem respeito ao meu povo, eu estou necessariamente também sendo ativista nesse espaço que é construído para que essas narrativas nem mesmo sejam criadas. Então, acho que, primeiro, romper com essa ideia do acadêmico ativista como se fosse uma dualidade, né? Então, a gente está ali e, ao mesmo tempo que a gente está ali, a gente está também num processo de ativismo. E isso não é exclusivo da nossa geração. Se a gente pensa todos os grandes acadêmicos ou pessoas aí, grandes pensadores que também influenciaram o pensamento negro, eles são essas pessoas que impactaram a realidade não só do contexto acadêmico, mas fora dele. Então, se a gente pensa Angela Davis, César, Fanon, se a gente pensa Abdias do Nascimento, se a gente pensa Lélia Gonzalez, então todos esses atores estão nos dois espaços, mudando o mundo e mudando a academia também. Mas eu acho que um outro ponto que para mim é super importante, e aí trazendo talvez a perspectiva mais forte da branquitude, pensando a responsabilidade que pessoas brancas têm na luta antirracista e também no combate ao racismo estrutural, para que a gente viva num país em que seja possível, né, caminhar sem o racismo. Mas eu acho que um outro ponto super importante é que pessoas brancas, né, os acadêmicos brancos, precisam se responsabilizar por esse processo. Então, eles precisam pensar em quais são as referências que eles usam, eles precisam pensar em quem são os autores que estão lá nas ementas das aulas que eles dão, eles precisam pensar, sobretudo, em quais são os espaços, as oportunidades que eles mesmos abrem para pessoas negras dentro da universidade e qual é o apoio, qual é a condução que eles dão para os estudantes que estão ali sob a tutela deles, que no futuro vão ser esses acadêmicos, né? Então, acho que pensar esse projeto de academia, pensar também a responsabilidade de pessoas brancas que estão ocupando esse espaço hoje. Então, eu acredito que a minha experiência dentro do espaço acadêmico e universitário se deu de uma forma muito problemática e tensa, partindo do pressuposto que foi dentro desse ambiente totalmente hostil e não preparado para poder receber os nossos corpos, as nossas corpas, que eu passei pelo meu processo de transição de gênero. Não sei se eu disse ou se todos me conhecem que estão nos assistindo, mas eu me reconheço enquanto uma travesti, uma pessoa trans. E o meu processo de transição se deu no momento em que eu estava dentro da universidade. E esse processo foi muito tenso, porque no mesmo momento em que eu estava ali buscando me graduar no curso de História e reconstruir uma narrativa onde que eu conseguisse ali, de certa forma, criar um novo imaginário para pessoas pretas, travestigêneros e contar aquelas histórias as quais não me foram contadas e nem sequer nós tivemos conhecimentos ao longo dos nossos processos de formação educacional, eu tinha que lidar com diversos outros processos que me individualizavam, que me reduziam, que me diminuíam. E nesse processo todo eu acabei criando o que eu chamo hoje de
um ódio ou uma raiva, um sentimento de repulsa muito grande ao academicismo. Mas naquele momento eu entendo que esse processo todo se deu por consequência desse ambiente não estar preparado para mim. Mas hoje eu entendo que esse ambiente, não só esse, mas tantos outros, ainda não estão e estão longe de estar preparados para nos receber. Mas nesse momento se faz necessário que a gente passe a criar estratégias para poder tomar de assalto, o que eu chamo, entre aspas, dentro da minha quebrada, a ocupação desses espaços. E foi nesse momento, então, que eu comecei a ressignificar os meus processos de estudo e entender que dentro da universidade eu tinha um papel social, que era de produzir conhecimento não só para o meu intelecto e para a minha capacidade individual, mas também para a minha comunidade, para os meus e para as minhas. Então, a partir do momento que eu construo saberes e adquiro conhecimento dentro desse espaço universitário, cabe a mim, enquanto um ser pensante, compartilhar e partilhar isso para tantas outras pessoas pretas, tantas travestis e transexuais, tantas pessoas que nem sequer tiveram oportunidade de se inserir ou sequer se manter dentro desse espaço. Então foi nesse momento que eu comecei a criar uma narrativa de começar a transpassar o que eu aprendia e o que eu desenvolvia como estudo e pesquisa ali dentro para o campo virtual e para outros campos de saber, por acreditar que era necessário que a gente ressignificasse um pouco todo esse saber acadêmico para um lugar mais democrático, onde a educação pudesse ser um processo de mudança e transformação na vida de outras pessoas, assim como foi para mim. Então, eu acredito que a universidade hoje, ela tem ainda, assim, um pacto muito grande com a branquitude e que a gente está longe de passar por isso, ainda que tenhamos aí as políticas de cotas e etc., e tantos outros processos de políticas de ações afirmativas. Mas eu acredito que a gente está caminhando para um processo ainda maior, que é o de reocupação e retomada de posse dos nossos poderes e das nossas construções sociais. Então, muito obrigada, e eu acho que é isso, assim, né? Eu fico até um pouco emocionada lembrando um pouco da minha trajetória dentro do campo universitário, e hoje estamos aí, né, construindo agora os campos para seguir no que está para além da graduação agora, que eu vou iniciar, e é isso. Ricardo, 2022 é ano de eleição, e também um ano que várias conquistas estão sendo encaminhadas para a obsolência, como a lei de cotas. Vocês acreditam que a alternância de poder é uma oportunidade para pessoas pretas serem donas de seus destinos? O sistema capitalista é possível de trazer liberdade coletiva para grupos minorizados? Rodrigo, você sabe que eu não só acredito que a alternância de poder ela pode propiciar, né, enfim, uma melhor qualidade para as nossas narrativas e para o nosso povo, como eu acho que é a única solução. Eu acho que não é uma das soluções, uma possível solução. Para mim é a única. Você sabe que, recentemente, aconteceu algo, assim, uma fala de um pré-candidato que me causou torpor mesmo, sabe? Porque eu acredito que uma das maiores respostas contra-coloniais que a gente pode dar no cenário político que se avizinha é entender que nem todo mundo que apregoa para si uma bandeira progressista, de fato, é progressista, sabe? E, para mim, a gente não consegue pensar um Brasil, a gente não consegue pensar um país progressista que ignore o negro na sua essência e nas suas potências. Um pré-candidato falou recentemente que o Brasil tem economia de selva e tribos e que nós não somos um país africano, né? E, para mim, assim, é tão absurdo pensar que em 2021 alguém que se proponha a levar o país para um campo progressista ainda tenha em si e na sua fala conceitos tão arraigados e ainda dá robustez a essa fala, né? Dizendo que a África, né, os países africanos são desorganizados, são de bases tribais, geografia desértica. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não pode permitir que as nossas conquistas sejam negadas ou sejam colocadas para debaixo de um tapete, e a gente também não pode permitir que pessoas que visem governar o país ou governar os nossos estados, os nossos municípios, enfim, tenham esse tipo de fala, porque a fala é óbvio que ela é prenúncia de uma atitude. Eu, sinceramente, eu não consigo entender um desenvolvimento
de Brasil sem pensar como o colonialismo é marca presente na estrutura da formação do nosso país. Lélia Gonzalez, que o Giovanni citou aqui bem, certa vez cunhou o termo Améfrica, né? Uma mistura de América com África, para dar conta desse papel da construção africana que tem na gente, né? Então, assim, ainda que é um pouco distante da realidade brasileira esse conceito, né? Mas eu acho que é muito importante a gente questionar, enquanto eleitor, enquanto cidadão, o porquê que muitas pessoas ainda insistem nessa visão de desenvolvimentismo pautado em possíveis soluções sem sequer tocar no racismo. A gente está aqui em um evento que tem a economia como mote principal, né, para o desenvolvimento da nossa população preta. E, assim, uma das marcas mais latentes do atraso econômico do país é, sem dúvida, o racismo, né? E a manutenção dessa exploração. E se a gente for pensar em americanidades, né, como Lélia pensava, não é uma categoria meramente cultural, é política, né, e, portanto, econômica também. Eu acho que o lugar dessas pessoas, o lugar do negro, o lugar do indígena, é fundamental para se pensar o Brasil. E, logo, qualquer espécie de desenvolvimento quanto nação. Por isso que a gente precisa estar lá. Os donos da caneta, quem assina, quem tem o poder de mando, precisa ter pessoas como eu, como você, como Catiúcia, como Giovanni, como Giovana, porque só assim a gente consegue mudar esse status quo. Então, eu acredito piamente que a gente precisa ficar muito atento que qualquer projeto político que se pense em progresso e que não tenha o negro também como protagonista desse projeto, para mim ele é meramente falacioso. Então a gente precisa dar essa resposta contra-colonial nas urnas, né, no debate político, ficando bem atento se aquele candidato, se aquele cenário tido como progressista também nos inclui na nossa essência e na nossa potência. Porque se ele não nos inclui, e se nós não estamos representados ativamente nesse projeto, ele é falacioso. Infelizmente, nós vamos ter que nos despedir do Giovanni. Muito obrigada, Giovanni, pela sua presença. Foi muito gratificante ouvi-lo e até uma próxima vez. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado também toda a família MBM por essa abertura. Fico muito, muito feliz da existência desse espaço, desse evento, e certamente ansioso para assistir as outras palestras, as outras trocas que vão acontecer aqui. Obrigado para todos e todo mundo que está assistindo também. Muito obrigada. Na opinião de vocês, como reconhecer nosso lugar de mundo como africanos diaspóricos, implodindo, adaptando e restaurando o sistema, ou nenhuma das anteriores? Catiúcia? Eu acredito que nós precisamos reconstruir a partir de uma perspectiva na qual a população negra esteja inserida. Né? Esse modelo de mundo que está aí, esse sistema que está aí, não dimensiona e tampouco dá conta, né, da grandiosidade dos povos africanos e renascidos na diáspora. É um projeto político de humanidade na qual as pessoas pretas não foram convidadas a participar, não foram convidadas a construir, mas foram forçadas a estruturar, né, essa sociedade. Agora, tentar mudar por dentro do que está aí é utópico, porque a gente vai partir de uma perspectiva na qual a população negra não tem protagonismo em nada. Né? E ainda assim nós estaremos sempre operando na lógica do outro, na lógica da branquitude. Eu não acredito, sinceramente, né, e quem me acompanha há algum tempo sabe, eu não acredito que se consiga se redefinir, se reconstruir a partir do que fizeram de nós. Né? Quando nós olhamos o nome do painel, por exemplo, que é contracolonial, é justamente também pensar uma perspectiva na qual a colonialidade, os processos decoloniais, que muito se fala na atualidade, eles partem ainda de uma experiência histórica ocidental. Por que não apresentar um outro modelo histórico? Por que não apresentar uma outra narrativa da história? Então, eu, sinceramente, não acredito que os modelos que estejam aí possam dar conta, né? Porque também não tem interesse
em redefinir a humanidade das pessoas negras, né? Então, se não tem interesse, esse modelo social, essa sociedade que está aí, que estabeleceu contratos de pactos e estruturas que só alicerçam o povo branco, como que nós, pessoas pretas, vamos tentar buscar um pedaço, né? É como se a gente tivesse que eu tenho um amigo meu que fala, a gente não vai esperar o bolo crescer para comer uma fatia. Eu quero comer minha fatia agora, eu estou com fome agora, né? Então nós vamos precisar redefinir e reconstruir a partir da nossa própria localização. Quando eu falo localização, eu estou dizendo a partir das nossas próprias referências, a partir das nossas próprias práticas que já existem no Brasil, né? Os terreiros, os quilombos e tantos outros espaços. Se a gente pegar a experiência do movimento Black Money, por exemplo, esse modelo organizativo, ele advém do princípio da humanidade. Não é um traço construído a partir do Ocidente. Então, é um resgate de uma prática que sempre foi nossa. Isso é reconstrução a partir da sua própria experiência histórica. Né? Então, não tem como você definir as mulheres, definir a política, definir a educação, definir a filosofia, na qual o epicentro de partida seja o Ocidente. Senão a gente vai continuar eternamente dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo propósito e não avança, porque todas essas ações elas não são pensadas para a estruturação e emancipação da população negra, mas sim para que a população negra, muitas das vezes me parece assim, ó, toma aqui o seu cala-boca, mas você continua alicerçando esse projeto. Giovanni, que saiu, para eu encerrar, trouxe Abdias, por exemplo. Abdias não apresenta uma perspectiva socialista, uma perspectiva capitalista. Ele apresenta uma perspectiva quilombista, porque ele diz que no quilombo tem um modo social organizativo que sempre deu certo e que é uma experiência advinda do continente africano e que está presente no território Brasil e que tem práticas e modos de experiências que, se nós fizermos uma investigação minuciosa e responsáveis, ali tem respostas, né, de como nós podemos nos organizar, como nós podemos nos coletivizar, como nós podemos lidar com a nossa economia. Então, acredito que é reconstrução fundamental a partir de uma ação política alicerçada nas nossas próprias práticas. Muito obrigada, Catiúcia. Giovana, a gente implode, a gente se adapta, a gente inventa um outro mundo, como que a gente faz? Como bem recapitulou a Catiúcia agora, durante diversos momentos e processos históricos e civilizatórios que a gente passou ao longo do tempo, a gente sempre esteve tentando reconstruir, reestruturar isso, e a gente viu que nós falhamos de diversas formas. A gente vê que, consequentemente, a gente segue falhando numa tentativa de construir um processo de humanidade para nós que viemos dessa diáspora. Então, nesse sentido, eu fico pensando que é importante, nesse momento, a gente implodir isso para poder pensar em uma nova possibilidade de reconstruir tudo isso que nos foi tomado. E isso parte muito de uma perspectiva que, para mim, ela se dá através da historiografia e do reconhecimento das nossas identidades e ancestralidades. A partir do momento que a gente reconhece a nossa essência, reconhece as nossas identidades de forma coletiva e não só individual, a gente vai construindo uma possibilidade de uma nova humanidade ou de novos conceitos que nos foram tomados. Pensando nisso, então, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que todos os conceitos que foram adquiridos ao longo das nossas relações sociais nas últimas décadas, eles partem do Ocidente, eles partem de diversos processos de colonização, sobretudo aqui na América Latina. Então, justamente por isso, me faz entender que é necessário que a gente repense esses conceitos de uma nova forma. Não me interessa mais pensar no conceito do que é civilização, o que é civilidade, numa ótica que vem do Ocidente. Eu quero entender o que é civilidade, o que é civilização, ou o que é a construção de um aquilombamento sem depender de um pressuposto que surge do Ocidente, da Europa e de toda essa construção que foi posta para a gente durante muitas décadas. É nesse momento, então, que a gente começa a se questionar sobre qual é a nossa história que nos antecede e qual é a nossa história que nos antecede também, para além dessa diáspora que nós estamos falando aqui, mas qual é a história específica do Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses? Quem eram os povos originários que aqui habitavam e que, de diversas formas, como bem menciona Ailton Krenak, que é um grande pensador para mim, foram deixados dentro de toda a construção
de humanidade que a gente se tem hoje no mundo. Então, assim, quais são as perspectivas que a gente deixou de lado e quais foram as pessoas que foram apagadas da história? Então, se elas foram apagadas e se nós já estamos tentando reconstruir essa história durante de muitas décadas, séculos, hoje está na hora da gente incluir tudo para a gente pensar numa perspectiva de reconstrução. Até porque eu sou uma pessoa que nunca acreditei na palavra desconstrução. Não acredito nesses seres, nessas pessoas que dizem ser desconstruídas, abre aspas. Pois é impossível se desconstruir na sociedade onde a gente vive hoje, cercada de tantos preconceitos, tantas fobias, tantos traumas e tantas raízes coloniais. A gente, de certa forma, sempre está buscando reconstruir através daquilo que nós vivenciamos, mas a gente nunca consegue apagar o passado. Então, por isso, eu gosto sempre de pensar no tempo através de uma lógica da circularidade, onde o presente, o passado e o futuro, ele não é uma linha, mas ele é uma circularidade onde que a gente aprende através dessas diásporas africanas que a gente consegue se conectar através daqueles que nos antecederam, dos nossos mais velhos, onde nós pedimos licença para eles, através do nosso presente, do que vivenciamos hoje, e através do que nós estamos criando numa perspectiva de futuro, ou numa perspectiva que foge do conceito de colonialidade, né, uma perspectiva decolonial, como a gente tem hoje uma perspectiva de futuro que é o afrofuturismo em si. Então, eu acredito que a gente precisa de eclodir tudo para pensar numa nova possibilidade de reconstruir todos esses conceitos, todos esses significados, todos esses termos, todas essas imposições que nos foram dadas desde o nosso processo de civilização ou de uma possível tentativa de nos civilizar dentro deste território brasileiro. Muito obrigada, Giovana. Ricardo, a gente implode, a gente se adapta, a gente inventa um novo lugar, um novo espaço. Como que a gente trabalha isso? Eu vou pegar um pouco da fala das duas, vou aproveitar que eu fiquei por último, eu vou pegar um Ctrl-V, Ctrl-C um pouco das duas, pelo seguinte, concordo super com a fala da Giovana, por exemplo, que a gente tem que implodir tudo. Mas, às vezes, o tempo, na maioria das vezes, não é nosso amigo. Ele atua contra nós. Então, eu acho que a gente tem que infiltrar, ocupar e transformar, ao mesmo tempo que tem que se também implodir tudo. Eu costumo... Catiúcia falou que existe um pacto que alicerça o poderio branco. Eu queria dar um exemplo sobre isso que Catiúcia falou. O Brasil, ele também é resultado de processos de resistências e conflitos, né? A gente está aqui resistindo enfim, desde que o primeiro negro livre veio para cá escravizado. E a gente precisa também entender que a gente precisa não só denunciar, mas também tentar transformar por dentro também. Enquanto se constrói um novo modelo, a gente se infiltra e tenta transformar essa realidade por dentro. Existe, há mais de 200 anos, uma família e um sobrenome que está no Congresso Nacional até hoje, desde a época do Brasil Império. A mesma família, entra neto, sai bisneto, entra avô, sai vô, entra tio, sai tia, entra afilhado, sai filho. É o mesmo sobrenome desde 1821. Então, assim, é contra isso também que a gente precisa lutar. Só que e como lutar contra isso? Aqui fora e lá dentro. Então, eu realmente acho que a resposta está nesse combo. Ao mesmo passo que a gente tenta implodir, a gente se infiltra, também tenta transformar por dentro. Porque eu costumo dizer, Adriana, eu estava falando isso com um amigo meu ontem, a gente parece que no Brasil a gente vive aquela série Round Six, aquela série coreana, porque pretos, comunidade LGBTQIA+, povos originários, mulheres, transexuais, travestis, nós somos o elenco que usa aquela roupinha verde. E os mandatários da nação é aquela boneca horrorosa que fica dando tiro na gente, exterminando a gente dia e noite. Então, assim, a gente precisa, literalmente, vencer esse jogo. E que não um só vença. Porque, tal qual a série, parece que só um de nós chega lá, sabe? Quantos senadores negros você conta? Quantos juízes do Supremo você conta que são negros? Eu moro no Rio de Janeiro, a única governadora negra que nós tivemos foi a Benedita da Silva, e ainda assim porque o governador atual, que estava na chapa dela, ele não terminou o mandato. Então, assim, um país, sabe, com tantos pares nossos, para mim é impensável que só um chegue lá.
só um sobreviva, que só um chegue no lugar de pegar a caneta, né? Então, eu sinceramente eu acho que a estratégia é múltipla. É entrar, infiltrar, ocupar, transformar e também implodir, porque nós não podemos... os nossos menores, os filhos, os netos, os sobrinhos que estão por aí chegando, eles não podem só ter como referência 1, 2, 3. É óbvio que aqui tem várias pessoas, vários negros e negras maravilhosas. Nós estamos, sim, ocupando os nossos espaços com galhardia, mas ainda assim existem lugares que é praticamente inacessível. Por isso que eu bato na tecla de que nós precisamos dar essa resposta contra-colonial também nas urnas. Se não tem um candidato que nos represente tal qual nós somos e tal qual nós pensamos, esse projeto de progresso está falho. Né? Mano Brown fala isso, né? E o que incomoda Mano Brown é isso, né? Que na ala progressista tem muitos que falam por nós, mas que não são como nós. Né? Então, acho que chegou a hora da gente dar esse basta e a gente também dar essa resposta nas urnas no processo eleitoral que se avizinha. Muito obrigada, Ricardo. É ser estrategista como as nossas ancestrais e os nossos ancestrais foram. Muito bem. Bom, gente, agora uma mensagem final para cada pessoa preta e não preta da audiência. Bem, eu tenho refletido há algum tempo, né, a partir das bases de pensamentos africanas, né? Até mesmo para essa tomada, né, que o Ricardo traz, a ideia de reconstrução, mesmo que seja para ocupar esse lugar, não pode ser a partir da ótica do que eternamente foi apresentado a nós, né? Nós estamos vivendo uma sociedade que colapsou, uma sociedade, né, que está em catarse, como diz o grandioso Ailton Krenak, que Gil sinalizou. Nós precisamos pensar ideias para adiar o final do mundo, né? E as ideias que têm me perpassado as ideias de sobrevivência da população preta, né? Para uma sociedade democrática de direito existir, nós precisamos colocar o racismo precisa sentar à mesa em todos os diálogos que pensarem enquanto sociedade civil. Então não existe um avanço, não existe uma mudança na qual a população negra não esteja inserida, né? Então eu acredito que para que nós possamos ocupar os espaços, para que nós possamos entender a importância da nossa economia, que nós, sobretudo, consigamos entender a importância da nossa humanidade, nós teremos que fazer um resgate na nossa ancestralidade, conhecer a nossa história. Eu não acho o problema estar, mas o problema é como se estará, né, nesse espaço. E para estar nesse espaço, você precisa estar alicerçado e justamente com passos que vieram de longe, né, de passos que nos antecederam. Então, eu tenho dito muito que eu acredito numa perspectiva na qual o futuro é ancestral. E quando nós estamos falando nesse futuro que é ancestral, é não olhar para a ancestralidade somente como um componente espiritual que também faz parte, né, da estrutura organizativa do continente africano e de nós aqui renascidos na diáspora, mas entender que existe toda uma história de entendimento do que éramos que nos fortalece do que nós queremos ser e do que nós podemos voltar a ser. Então, seja nas urnas, seja nas escolas, seja nas universidades, seja na mídia, seja no banco que você escolha, né, para aplicar os seus proventos, né, de preferência que sejam os que são estruturados pelo movimento Black Money, mas que você saiba que você parte de um princípio, de uma organização que é africana e que é a partir da sua própria realidade de mundo. Isso não pode ser mais um problema. A população negra precisa entender que ela tem uma agência. O que é agência? O seu modo de viver, o seu modo de organizar, o seu modo de sobrevivência. Então, o que eu quero deixar aqui, né, nesse painel tão importante, tão fundamental e tão visceral, que pensar perspectivas contracoloniais, esse termo que é do grandioso
mestre bispo, que para mim é um dos grandes filósofos da atualidade, ele traz o quilombo como uma experiência organizativa, né? E aí eu trago também Palmares, que é um estado apartado do estado brasileiro e que demonstrou práticas. E aí o Ricardo trouxe isso, eu lembro de uma fala de meu irmão Ade Júnior, que disse uma vez, a gente já teve um vereador, a gente já teve um deputado, a gente já teve um prefeito dentro da República Federativa de Palmares. O que eu quero dizer isso? Precisamos olhar os nossos princípios, precisamos olhar para a nossa história. História é poder. Então, ocupar os currículos escolares, ocupar as narrativas históricas e, sobretudo, as narrativas sobre as nossas humanidades. Nós podemos avançar sempre, mas para que nós possamos saber quem nós queremos ser, nós precisamos entender, definir e reconstruir o que nós somos, né? E não a partir do que fizeram de nós, mas da potência que nós poderemos voltar a vir a ser. Muito obrigada, Catiúcia. Giovana, as suas considerações finais, por favor. Que responsabilidade falar depois de uma grande filósofa, né? Porque ela que literalmente nas suas considerações finais acabou trazendo aqui um arcabouço teórico para a gente, que fica até difícil de falar um pouco a partir disso. Mas eu particularmente acredito que o que a gente está propondo aqui hoje, de certa forma, é muito do que a gente já veio discutindo a partir do que é esse ato e essa perspectiva contracolonial. Eu acredito que, de alguma forma, tudo que a gente debateu, que a gente conversou desde o início, eu, Catiúcia, Ricardo, Giovanni, a gente já está, de alguma forma, alinhado nesse pensamento do que seria essa perspectiva e essa nova configuração de narrativas as quais pensem em nós, né, assim, e pense conosco. E eu fico refletindo também, de certa forma, como que a gente consegue, a partir disso, fazer com que outras pessoas também possam ter acesso a isso, né? Como bem disse o Ricardo agora, pouco antes de me anteceder, como que é difícil, claro que quando a gente fala de eclodir, eu mesmo acredito que essa ainda assim é uma perspectiva um tanto quanto utópica. Eu lembro até, inclusive, de uma entrevista no Roda Viva da Zezé Mota, em que a Thaís Araújo perguntava para ela sobre qual a perspectiva utópica que ela queria viver após o racismo, e ela falava que ela simplesmente queria gozar após isso tudo acontecer, né, gozar de alegria e sentir ali um momento em que ela não vivesse o racismo. Eu penso que a gente, de alguma forma, está criando essa perspectiva também de pensar como a gente vai lidar e como a gente vai construir ferramentas para poder contrapor isso no hoje, né? Então, se a gente não pode eclodir hoje essa estrutura, como a gente também, de alguma forma, passa a se incluir nela, mas de forma pensante, de forma crítica, a fim de que a gente não se torne apenas e meramente objetos representativos. Porque eu acredito que essa talvez seja a minha maior preocupação. A minha preocupação hoje, a minha preocupação neste mês de novembro e nesses tantos outros períodos em que nós, pessoas pretas, estamos em evidência, onde a gente passa a repensar que, enquanto grupos marginalizados e minorias sociais, nós, de alguma forma, devemos repensar o que é esse conceito de representatividade que nos foi dado e como a gente consegue contrapor a representatividade através de uma lógica de proporcionalidade, onde não nos cabe mais ser os únicos em determinados espaços, onde não nos cabe mais ser as pessoas que são a única voz e que não sequer querem compartilhar esse espaço com os seus. Então, me interessa muito pensar que, neste mês, nós não possamos encerrar essas pautas e esses assuntos, mas que elas possam nos acompanhar de uma forma contínua durante todo o ano e durante o restante da nossa vida, pois a gente constrói perspectivas contracoloniais e antirracistas de formas conjunta, então não é possível a gente desassociar uma coisa da outra. Então, concluindo a minha fala, eu acredito que está no momento, então, da gente pensar sobre como, a partir daqui, partilhar este conhecimento para tantas outras pessoas, para que não exista mais essas representações ou essas figuras que sequer tentam, de alguma forma, representar o seu grupo ou a sua comunidade, pois a gente bem sabe que nenhum ser humano vai ser capaz de representar todos os seus, todas as suas e os seus, e pessoas iguais a si, né, a sua comunidade, pois nós somos diversos, somos plurais. E a partir disso, então, eu quero pensar que este mês ele é o pontapé inicial, ou melhor, ele deveria não ser o pontapé inicial, mas para quem está nos assistindo,
que de alguma forma possa pensar como um pontapé inicial de um processo de mudança que se inicia agora, mas que perpassa durante um processo contínuo. Então, quero convidar vocês que estão nos assistindo a fazer parte deste momento e somar conosco nessa luta, a qual depende também de vocês, sobretudo pessoas que não se reconhecem enquanto pretas, né? Pessoas que não fazem parte dessa diáspora. Né? Como a gente pode, de alguma forma, contrapor isso, somando com vocês somando conosco, mas não no nosso lugar e na nossa posição de luta, mas nos acompanhando enquanto protagonistas, se livrando de alguma forma dessa imagem representativa que nos foi posta e nos foi dada durante muitas décadas. Muito obrigada, Giovana. E agora a última fala, infelizmente, porque eu estou adorando, eu não queria ir embora jamais. Ricardo, suas considerações finais, por favor. Eu vou ser breve, porque depois da fala dessas duas mulheres maravilhosas, qualquer coisa que eu possa dizer aqui, talvez seria mais do mesmo, no sentido de que a fala delas foi muito preciosa. Eu costumo dizer que, para mim, não há algo mais divino sobre a Terra do que uma mulher preta. Então, estar aqui com você, Adriana, com você, Catiúcia, com você, Giovana, é mais do que uma oportunidade, é uma verdadeira bênção. E eu vou dizer também uma frase de uma outra mulher preta que eu sou apaixonado, que Lélia diz que, portanto, nosso lema deve ser organização já. Então, eu não consigo pensar um futuro melhor para os meus e para todos, sem estar nessa perspectiva de organização. Organização de afetos, organização política, organização de fala, organização de ação. Precisamos estar unidos, organizados, para conquistarmos ainda, para reconquistarmos o que nos fora furtados em outrora e para também tomar posse de uma nova possibilidade de futuro muito melhor para os meus e para todos nós, e para todos os nossos, né? É isso, muito obrigado. Foi uma alegria e uma verdadeira responsabilidade estar aqui no meio de tantos gigantes, mas é uma honra, sobretudo, poder participar desse evento que Penso Preto, não só em novembro, Penso Preto nos 365 dias do ano, e quando é bissexto, nos 366 dias do ano. Eu tenho muito orgulho disso. E tenho muito orgulho desses dois que colocam esse movimento para frente, que é Nina e Alain. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Se o objetivo era me fazer chorar, eu só dei uma seguradinha para a maquiagem não sair. Mas foi um orgulho. Muito obrigada, Movimento Black Money. Vamos seguir esta luta contra o racismo estrutural e seguir avançando, porque não tem volta. Então, foi um prazer imenso e uma bênção, como bem disse o Ricardo. Muito obrigada.